Olá, eu sou o Léo Meirelles e você está em mais uma edição do Trust Control Talks, o podcast da Trust Control sobre o mundo da cibersegurança. E hoje a gente tem o prazer de receber dois colegas, o Geraldo Vasconcelos, que é Head de Desenvolvimento Estratégico da Trust Control. Geraldo, seja mais uma vez muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado por estar aqui novamente, poder compartilhar conteúdo com todo mundo. E recebemos também pela primeira vez aqui nosso colega Celso Falcão, que ele é engenheiro de segurança e ele coordena ali os trabalhos do Trust SOC. Celso, seja muito bem-vindo. Pela primeira vez você aqui, você vai contribuir bastante com o nosso conteúdo hoje. Boa tarde, eu agradeço aí também o convite e vamos conversar aí bastante sobre tecnologia e segurança. É isso aí. E hoje a gente vai discutir aqui, a gente vai trazer uma visão geral sobre o SOC e discutir também os principais desafios em detecção e resposta de incidentes, tá? Então aqui são os dois craques que a gente trouxe para falar sobre esse assunto. E aí eu vou começar aqui com o Celso. Celso, a gente fala com um público muito diverso. A gente fala aqui com técnicos, com empresários, com gestores. E eu queria, antes da gente começar esse bate-papo, que a gente trouxesse uma visão geral sobre o que é o SOC, tá? Primeiro, vamos falar sobre o que é o SOC, de fato, quais são digamos assim, os profissionais que compõem o SOC e as principais atribuições de um SOC. Porque isso está na moda, né? Sim, beleza. Então, assim, pegando a visão geral, né, do processo de SOC, de resposta a incidentes, o que a gente tem ali a princípio, né? Nós temos vários sistemas, né? Então, as empresas elas investem em sistemas de proteção, sistemas de controle de e-mail, controle de endpoint, né, para proteção de endpoint, diversos tipos de sistemas diferentes. E cada sistema desse ele gera uma quantidade imensa de logs, né, de atividades de usuário, atividades do próprio sistema. Então, todas as ações que são realizadas dentro desse sistema geram logs, né, geram registros. E isso fica armazenado ali em cada ferramenta. O que é o SOC? Ele vem para agregar, né, consolidar todas esses logs, essas informações em um ponto único e correlacionar esses eventos, né, esses logs de segurança. E aí você, a partir desse correlacionamento, ter visões, né? Então, entender como que o ambiente está, né, se tem algo relacionado a potenciais ameaças. E, através desse correlacionamento, gerar insumos, gerar visibilidade, né, para o cliente. Então, hoje, um dos principais desafios, né, de qualquer empresa, sendo de tecnologia ou não, é ter visibilidade do que está acontecendo dentro do ambiente deles, né? Então, o SOC, né, a grosso modo, ele vem para trazer essa visibilidade e trazer informação, né, para tomada de decisão, identificar se você precisa fazer algum ajuste, identificar onde você precisa atuar para evitar potenciais ataques, potenciais violações de segurança. Quando a gente pensa em SOC, né, a imagem que já vem automaticamente é de uma sala com vários monitores, muita gente trabalhando, todo mundo ali conectado, entendendo quais são os incidentes acontecendo nas empresas. A gente não falou aqui sobre que tipo de profissionais que compõem o SOC, né? Mas trazendo para o desafio, assim, quais são os principais desafios que a gente encontra dentro de um SOC para oferecer um bom serviço para essas empresas, tá? E uma outra pergunta também, já para a gente conectar. Toda empresa está apta a ter um SOC? Não, isso é uma informação extremamente importante. A gente tem que entender que o SOC ele é uma ferramenta, é um tipo de serviço extremamente importante. Mas a empresa em si, ela também está num momento de crescente e investindo numa certa maturidade de segurança. O Celso falou um pouco agora de informações. Todo o coração do SOC, o que faz ele informar são informações. Então, se você fala de uma empresa, por exemplo, pode ser até uma empresa grande. Mas, por exemplo, eu só tenho um firewall convencional na minha borda, o meu
endpoint de proteção é o gratuito Windows Defender nativo da máquina, que entrega alguma segurança. Mas assim, quando você fala em coletar informações, trazer a visibilidade, quanto mais dados você tiver, produtos focados em ter um nível de segurança maior, mais efetivo esse SOC vai ser. Então, a equipe que vai operar esse SOC, que vai trabalhar a 4 mãos com o cliente para mostrar como trazer mais visibilidade e trabalhar de maneiras diferentes para trazer visão de possíveis incidentes de segurança, e a gente consegue ter, por isso que eu digo mais maturidade, você consegue mostrar para ele mais valor e mostrar um local maior de ambientes onde a gente pode atuar. Então, assim, às vezes o SOC ele é um pouco diferente para cada pessoa. Se você perguntar para a pessoa o que é um SOC, você quase sempre vai ter uma resposta diferente. Tá? Então, se você perguntar para um cliente, eu gostaria de ter um SOC. Então, você pode encontrar um cliente que o que ele quer, na verdade, é um centro de operação gerenciada. Por quê? Porque vai operar minhas ferramentas de segurança. Você vai poder ter um SOC onde você está trabalhando na visibilidade e previsibilidade ali de incidentes de segurança. Não necessariamente eu preciso estar operando as ferramentas de segurança dele, mas dando visibilidade, trabalhando com os dados e transformando aquela informação em algo acionável para o cliente. Então, o papel da gente nesse ramo é exatamente trazer essa informação e apresentar melhores maneiras de se trabalhar com SOC e ter um maior retorno, aí, um ROI, dentro desse tipo de serviço. De investimento, né? Ô Celso, para complementar a resposta do Geraldo e sendo bem objetivo, tá? SOC é um serviço que só empresas enterprise podem contratar ou empresas de médio porte conseguem ter um SOC? É uma boa pergunta. E aí eu trago para dois cenários, tá? Tanto o SOC interno quanto o SOC como serviço gerenciado. Sim, o SOC ele pode ser tanto interno, né, como terceirizado, serviço gerenciado, né? Qual a diferença principal? Devido à natureza, né, de ser uma diversidade de sistemas e formas diferentes, né, de proteção, você precisa de profissionais, né, especializados em cada sistema daquele para poder fazer uma resposta a um incidente. Então, imagina se você vai criar uma equipe interna, né, um SOC interno, onde você precisa ter ali o conhecimento de segurança, conhecimento de operação de ferramenta, várias funcionalidades diferentes de cada ferramenta, então você precisa ter várias habilidades diferentes. Se você for internalizar isso, acaba no final do dia trazendo um custo muito mais alto do que se você terceirizar esse serviço, né? Então, quando você terceiriza, você contrata empresas especializadas em segurança, que tem profissionais com várias habilidades diferentes, onde pode fazer todo esse serviço, né, que, se você for falar de ciclo, né, de processo de resposta a incidentes, você tem ali, a princípio, a parte de triagem de um evento, né, que primeiro o sistema lá pode gerar um evento, não necessariamente ser uma violação de segurança, né, um incidente. Então, você precisa analisar aquele evento, ter o conhecimento de segurança, conhecimento de rede, né, de conceitos distintos e até identificar se aquilo pode ser ou não um falso positivo, né? Então, isso é a primeira etapa do processo, né? Imagina, depois que você identificou que aquele evento é um incidente, você tem que tratar, né? Então, você passa para uma próxima etapa, a etapa de contenção daquele incidente, né? Evitar maiores impactos dentro da empresa, né? Então, depois da contenção, você vai para uma etapa de erradicação, né? Onde você vai entender se há outros sistemas que foram comprometidos durante aquele ataque. Se houver, você vai ter que corrigir, né? Erradicar toda aquela ameaça e, se for necessário também, reconstruir um ambiente, né? Então, às vezes, você tem que voltar backup daquele sistema, daquele servidor e fazer toda a operação voltar ao normal, né? Ao estado anterior ao incidente. Após isso, ainda tem uma etapa de forense, né? Aí a gente já está falando algo mais, bem mais avançado, mais técnico, né? Dificilmente as empresas têm esse serviço dentro de casa, né? De fazer uma forense para entender o que aconteceu, por onde entrou a ameaça,
quem clicou aonde, né? Geralmente as ameaças acabam chegando por phishing. Então, enfim, é uma série de etapas que você tem ali, né? Se você for tratar o incidente dentro das melhores práticas. E diversos profissionais são necessários para fazer Exatamente. esses processos e por isso que se torna muito mais vantajoso Sim. a contratação de um serviço terceirizado. Sim. Né? Mas respondendo a sua pergunta, uma empresa maior, uma empresa de grande porte, uma de médio porte pode ter? Sim, depende assim, da minha visão, tá? Algumas empresas, elas acabam, talvez na moda, né, esse termo, eu preciso ter um SOC. Mas às vezes ela ainda nem investiu nas primeiras camadas ali de proteção, né? E é por isso que a gente sempre, Celso, traz aqui esses assuntos, porque a gente percebe o quanto... Outro dia a gente discutiu, né, Geraldo, a questão da inteligência artificial. A gente percebe que alguns assuntos eles são agendados e eles ficam na moda. Mas o nosso papel aqui é, de fato, trazer informação que possa proporcionar um caminho, um norte para essa jornada. E a gente percebe que muitos clientes ou muitas empresas, elas não têm ainda nenhum básico, mas já querem estar lá no ponto 7, 8 da jornada. É exatamente assim isso. mesmo que você visualiza, Geraldo? Eu estou falando bobagem ou faz sentido isso? Não, faz total sentido. É isso que tanto nós conversamos agora, né? Até a empresa pequena, ela pode começar a pensar nisso. Mas como você fala o SOC, então... Existe profissional, existe ferramental, existem processos, ações, que a empresa ela já tem que começar isso de muito antes. Então, não é só uma contratação de um serviço, estou protegido, está tudo bem, a partir de agora eu não vou ter mais nenhum problema. Só que é a nova bala de prata, né? Exatamente. Então, assim, mais uma vez, não existe a tal da bala de prata. Nenhum sistema ele é 100% efetivo. Você nunca vai estar 100% seguro. A ideia de uma solução, de um serviço de SOC, é você trazer uma visibilidade para um incidente de segurança e você poder responder a ele mais rápido. Então, se você sem um SOC mal estruturado ou sem uma base de maturidade de segurança, o que é que vai acontecer? Eu puxo o assunto que o Celso falou agora, a forense, a análise, a triagem do que aconteceu. Se você tratar isso de uma maneira normal, comum, sem a maturidade, sem a visão no foco de segurança, o que é que vai acontecer? Muitas empresas podem pensar, poxa, eu fui invadido por um vírus, eu tenho um backup, eu só deleto tudo novamente, subo. Mas se você não fazer a triagem, como é que você vai saber, por exemplo, que esse malware, esse hat, essa vulnerabilidade que você teve, não se propagou também para o teu ambiente de backup? Ou ele não se tornou um malware persistente, por exemplo, que mesmo que você formate a máquina, é algo que aquilo ele não vai retornar. Então você precisa ter um papel desse, você precisa ter uma maturidade para poder implementar um controle desse com sucesso. E a partir daí você consegue atuar de maneira mais rápida, porque hoje não é um caso de estar 100% protegido. É você poder atuar mais rápido para diminuir o prejuízo que você possa ter e retornar ao seu negócio. E o mais importante de todos, que além do financeiro, é manter o nome da sua empresa. Sim, então, um ativo que é imensurável. Imensurável, né? Exatamente. Bom, pessoal, outro ponto que o SOC traz e que isso é muito benéfico, você até colocou agora, Celso, é a questão da integração das tecnologias. Né? Muitas empresas possuem diversos fabricantes ali embarcados com diversas soluções. Na visão de vocês, quais são as tecnologias e as ferramentas que são indispensáveis para se ter dentro de um SOC? Claro, não precisam listar todas aqui, mas vamos pelo menos dar um panorama geral. Sim, sim. Como a gente estava falando, né? Você tem ali camadas, né, de proteção, camadas de segurança, né, a famosa cebola, né, que a gente trata na área de cibersegurança, a proteção em camadas. Né? Então, a princípio, né, uma empresa que está ali na internet, né, está utilizando sistemas, né, no mínimo ela tem que ter uma proteção para os endpoints. Né? Até hoje ainda existem empresas que utilizam, por exemplo, proteção para endpoint de proteção tradicional, né? Um antivírus tradicional, por exemplo. Esse tipo de ferramenta ela não barra as ameaças atuais. Né? Então, tem casos aí, posso até citar, não o nome, mas de uma grande empresa multinacional, que inclusive eu já até trabalhei lá, na época da pandemia, né, teve aquela paralisação e eles estavam voltando, né, às atividades durante ali, uma melhora na pandemia,
Então, imagina, uma empresa com mais de 10 mil funcionários, estava com a operação paralisada e voltou. 2 dias depois, chegou um ransomware, né, em uma filial dela em outro país, que esse ransom se espalhou por toda a rede da empresa e eles tiveram que paralisar de novo as atividades, mandar todo mundo para casa, desligar tudo, porque eles utilizavam um antivírus tradicional. Imagina, uma multinacional Utilizando. Isso é exatamente o que a gente falei agora há pouco. A empresa tinha uma solução de segurança. Não é um caso isolado, tá? É bom deixar isso claro. Com certeza não. A gente tem que trazer isso. A empresa não deu a devida atenção ao processo, não teve a maturidade de agir com isso. Como eu falei, isso pode ter sido um malware persistente. Ele se manteve na rede. A empresa atuou, não fez a diligência de como aquele incêndio aconteceu. O atacante ele se permaneceu calado, digamos assim, naquele ambiente. A pessoa restabeleceu, puxou as comunicações com suas filiais, outros centros de negócio. Ele aproveitou essa oportunidade para se propagar para outros locais e infectar. Isso, por exemplo, pode ser até a própria estratégia do atacante. Eu vou começar nesse setor, vou mostrar que algo aconteceu, vou permanecer aqui latente. A empresa acha que corrigiu, abre as portas novamente de comunicação e ele usou ali como um degrau para ir um lugar que seria mais importante visado por ele, por exemplo, e a empresa talvez nem tenha tido consciência por isso, não ter tido a maturidade de atuar num cenário desse. Mas complementando a tua resposta, né? Que a gente estava falando sobre quais são as ferramentas e as tecnologias indispensáveis no SOC. Você falou da questão do antivírus, né? Sim. Vamos seguir com essas sugestões aí de tecnologias que são indispensáveis. Então, o SOC é o quê? Para trazer visibilidade. Então, você precisa ter uma ferramenta ali em todos os endpoints, né? Que são as estações, servidores, etc., que tenha uma proteção, né, a princípio, e também consiga logar, né, que é registrar as atividades que ocorrem dentro daquele sistema. Então, hoje a gente tem o antivírus de nova geração, né, NGAV, né, então tem várias aí ferramentas que fazem essa proteção, que não é baseada somente em que a gente chama de assinatura, né, uma vacina. Então, para aquele sistema funcionar, proteger, ele precisa conhecer já a ameaça. Então, se for uma ameaça nova, que hoje é o que mais a gente vê diariamente, ele não vai proteger. Então, precisa ter um paciente zero para gerar uma vacina e aí sim proteger. Então, alguém vai ser infectado ali, né, primeiro. Então, o antivírus de nova geração, não, ele faz essa proteção via vacina e também via comportamento. Então, ele identifica se aquele artefato, aquele executável faz algo malicioso no sistema e aí ele bloqueia, né? Então, através de machine learning, e às vezes até tem ferramentas que já usam também inteligência artificial para isso. Então, já é uma proteção a mais, né? E outra funcionalidade que vem geralmente embarcada nessa ferramenta de antivírus de nova geração é o EDR, né? Que é o Endpoint Detection e Response. É uma ferramenta que ela vai aí sim logar tudo que acontece, né? Por exemplo, existem ataques que não envolvem arquivos, né, executáveis. Eles ocorrem via linha de comando, por exemplo. Então, tem um atacante, ele está dentro da tua máquina, rodando comandos, ali executando comandos que essas ferramentas não vão enxergar, não vão saber, não vão ver isso acontecendo. Então, se você tem um EDR, por exemplo, né, uma ferramenta de EDR, ela vai logar até os comandos que estão sendo executados na tua máquina, e aí você tem ali uma visibilidade maior. Então, hoje, no mínimo, você tem que ter uma proteção de antivírus de nova geração e um EDR ali nas suas estações, né? E aí vem outras ferramentas, o Firewall, né? Então, o Firewall, né, que acho que uma das ferramentas mais antigas aí, né, de proteção, e hoje, né, que muita gente trabalhando remoto, só o Firewall já não serve, né? Não faz tudo ali que deveria proteger o perímetro, né? Se você estiver em casa, não tem Firewall, né? Então, existem outras ferramentas que depois a gente pode até falar um pouco, mas se é uma empresa, né, que tem muita atuação em casa, né, dentro do escritório, tem que ter um bom Firewall ali rodando também. Então, no mínimo, para falar de básico mesmo, você tem que ter
isso, né? Às vezes tem empresas que nem Firewall tem, né? Ligam lá o Connect. Famosos IP Tables, algo simples, ou soluções bem realmente... Mas o focado no doméstico, realmente... algumas vezes a gente conversa, a empresa ela precisou fazer um checkbox de uma lista. Precisamos de um Firewall. Então, o produto mais simples e barato que nós tivemos, checkbox nós temos. E isso a gente vê hoje não é o suficiente. Isso não vai trazer segurança. Isso é só um paliativo para você pensar que você vai dormir tranquilo. E é interessante, hoje quando eu estava vindo para essa gravação, eu estava ouvindo algumas entrevistas sobre SOC, né? A gente já ouve isso nas nossas conversas, mas assim, antigamente as empresas elas esperavam quando elas fossem atacadas, né? E hoje em dia, na verdade, essas empresas elas não esperam mais quando, né? Porque elas são atacadas praticamente todos os dias, são alvos de ataque todos os dias. Você tocou num assunto, Celso, que é interessante. A gente vem vendo uma evolução muito grande das ameaças, né? Isso, inclusive, é até um mercado paralelo absurdo, né? Eu queria, Geraldo, que tu falasse um pouquinho sobre como é que você enxerga essa evolução dessas ameaças, quais são os riscos, né, para essas empresas que não têm uma maturidade na área de cibersegurança. Porque é interessante, as empresas, infelizmente, não deveria ser dessa forma, mas as empresas parece que elas esperam ser atacadas para começar a fazer investimentos em cibersegurança. O cenário reativo. O cenário reativo. Mas fala um pouquinho assim, como você enxerga essa questão da mudança das ameaças, ou seja, esse aperfeiçoamento cada vez maior das ameaças, e o que é que a gente pode, como profissionais da área, oferecer para essas empresas para elas mitigarem esses efeitos aí? Não, com certeza. Aproveita esse gancho que você colocou, né? Então, sim, o Celso, a gente falou muito do começo que produtos você poderia ter ali para ter uma camada inicial. Então, quando você fala de Firewall, você fala de endpoint, normalmente você está prevenido, por exemplo, de um ataque externo. Então, essas empresas que estão reativas, o que é que elas imaginam de primeiro? Eu não estou precisando de soluções melhores, estou protegido. A diferença é que você acha que está. O problema é que você ainda não se tornou um alvo grande o suficiente para alguém dedicar tempo para lhe atacar. Então, se você for reativo, aquela pessoa ela vai te causar um dano que pode ser irreversível. Se for um dano muito grande a uma marca ou realmente financeiro, e você não poder se recuperar disso. Mas também existem tipos de ameaças que elas são internas. Então, como você aprende? Um endpoint, ela não vai te proteger de um usuário interno malicioso que ele quer causar um dano contra você. Então, assim, existem outros conceitos de segurança como ZTNA, Zero Trust Network, tá certo? Então, você começa do nível de proteção do menos privilegiado. O usuário ele só tem que ter permissão àquilo que ele usa e trabalha. Obviamente, preferência não administrativamente falando. Então, o usuário admin de um servidor, de um processo. Ele só tem que ter acesso às ferramentas que ele usa para trabalhar. Então, assim, nesse novo mundo, produtos que trabalham com essa gestão de privilégio, IGA, que é a governança de identidade de usuários, por exemplo, não necessariamente precisa de um produto. Se você tiver um processo bem elaborado, uma equipe bem organizada para trabalhar com isso, você já vai estar dando alguns passos em direção a um maior nível de maturidade. Então, assim, puxando o gancho desse usuário, por exemplo, se você não tem um processo maduro de gestão de identidades, por exemplo, esse teu próprio usuário, quando ele estiver de férias, ele pode vender a identidade dele para um atacante, por um dinheiro, e o atacante atacar enquanto você estiver de férias e ele achar que ele está totalmente protegido. Olha, eu não estava nem na empresa, então não fui eu. E não pense você que está aqui nos assistindo que isso é raro, tá? Isso acontece com muita frequência. Outra forma convencional de incidentes como esse, por exemplo, não só o roubo da identidade, né? Na verdade a compra de uma identidade. A pessoa pode... Cara, eu tenho um pendrive com um arquivo malicioso, um ataque de fileless, que é um malware sem necessariamente ter com um arquivo ser executado da máquina. Ele te dá um dinheiro para tu simplesmente pegar esse pendrive e plugar em qualquer estação da rede da tua empresa. Então, assim, basta um funcionário desgostoso com alguma coisa e um atacante financeiramente preparado para fazer um pagamento disso, a tua empresa ela vai estar em risco novamente. Então, assim, é um ciclo 360 graus. Você tem que se pensar na segurança externa para interna e também da interna
com outras soluções, não necessariamente só produtos, né? Então, assim, muito da maturidade, definição de processos e trabalhar e ter a visibilidade de onde você tem pontos fracos para você poder gastar um maior tempo e energia de preparação. E um outro ponto também, gente, importante, e eu quero agora que o Celso fale um pouquinho sobre isso, é a questão da integração dos times. De nada adianta que a gente tenha dezenas e dezenas de soluções de segurança, mas se os nossos times não se conversam entre si, né? Na tua visão, Celso, qual que é a importância da integração dos times, tanto dos times de TI quanto do time de cyber? Qual a importância dessa integração para um sucesso de um SOC? Tá? Sim, é fundamental, né, na verdade. Todos ali dentro do ambiente, né, de TI e segurança, a gente costuma separar, né, todas as atividades em processos, pessoas e tecnologias, né? Então, ali a gente está falando agora de pessoas, né? Como cada um tem sua especialidade, né? Acaba que cada um vive ali no seu mundinho, né? E a pessoa geralmente acha assim, não, eu sou responsável só por a minha parte aqui, pronto, tá tudo certo. Mas, quando a gente está falando de segurança, né? Você não faz segurança sozinho, né? Nem o setor, se a tua empresa tem um setor de segurança, ele não é o setor que é responsável pela segurança. Todos os indivíduos ali naquele ambiente são responsáveis por segurança, né? Então, como o próprio Geraldo falou, o indivíduo pode ser cooptado, né, a plugar um pendrive ali, e aí não tem o que fazer, né? Se ele for lá fazer essa ação. Claro, existem formas de bloqueio e tal, mas existem outras formas também, né, de você burlar essa segurança se tiver ali um insider, né, que é como a gente chama, ele mal intencionado, né? Então, assim, falando na parte de processo, né, de resposta a incidentes e proteção, um desafio muito grande é esse, né, de você coordenar equipes, né? Então, como cada fase de um processo de resposta envolve profissionais diferentes, então essa passada de fase, né, desse processo requer um alinhamento muito grande, né? Então, você precisa ter definições, né, claras, né? Não só ali, eu acho que todo mundo sabe o que tem que fazer. Não, você precisa escrever mesmo, né? Tem que ter um processo ali definido. Como se fosse um manual de crise, digamos assim. Exatamente. Por que essas empresas aí de japonesas, né, de automobilísticas são conhecidas, né? Toyota, por exemplo, Honda, são conhecidas pelo seu processo. Você entra lá numa fábrica deles, tem lá escrito no papel o que cada um tem que fazer, qual hora tem que fazer, por quê, né? E isso tudo é auditado, né? Então, ali a gente está falando de proteção, né, de altos patrimônios, né? Quando você envolve um ataque ali cibernético, você está correndo o risco aí de ter um prejuízo muito grande. Então, por que você não tem lá um manual, né, escrito do que cada um tem que fazer, né? Então, isso é fundamental. Então, definição de processos, né? Responsabilidade, matriz RACI, né? O que cada um tem que fazer, em qual etapa, quem é responsável pelo quê, né? Então, isso é fundamental. Você tem várias equipes que são responsáveis por atividades diferentes, você tem que ter isso escrito, isso tem que ser auditado, né? E provado também, né? Então, existem maneiras de você testar se esse processo está funcionando, né? Não só o processo tecnológico, né? Se aquela ferramenta está bloqueando tal ataque. Também é importante. Mas será que também o processo, né, das pessoas, né, a atividade de cada um, será que está todo mundo fazendo na hora que deveria ser feito? Também você consegue fazer esse teste e auditar se a engrenagem está rodando, né? Perfeito. Porque de nada vai adiantar o processo escrito se aquele colaborador, aquele profissional pensa da seguinte forma: fiz a minha parte, agora está contigo. Exato. Hoje, acho que quem já trabalha na área de TI há bastante tempo, já sempre ouviram as brincadeiras que a equipe de dev e infra não se dão bem. Por quê? Porque no passado a infra, a minha parte é a minha parte, a dev é a parte dele, e sempre quando há um problema, a culpa é do outro. E agora você ainda adicionou uma terceira camada, que é o time de segurança. Então, sim, você acaba sendo, o dev diz que não consegue trabalhar porque a segurança implementa muito controle, a infra, a mesma coisa, quando dá um problema, foi comunicação. Então, assim, hoje não existe mais espaço
para você tratar isso como cada um é um setor diferente, cada um faz o seu. Todo mundo tem que estar comprometido ao bom funcionamento, às melhores práticas e focar no resultado, que realmente é trabalhar de maneira correta em um ambiente seguro. E puxa muito o que a gente acabou de conversar. Então, assim, hoje as pessoas elas precisam estar comprometidas. Tá? Então, isso faz toda a diferença quando você consegue se abstrair do setor de empresa, quando as pessoas estão comprometidas com o que elas estão fazendo de trabalho. Agora, gente, eu quero falar... Pô, fica à vontade. Só para pegar um gancho, né, do tema comunicação, né, que muita gente que vai para a área de TI fala assim, eu vou trabalhar com tecnologia porque eu não gosto de pessoas. Né? E isso é uma ilusão. Né? Não tem para onde você fugir, você não trabalha, a não ser que você trabalhe sozinho, né, seja autônomo. Mas aí você vai tratar com o teu cliente. Mas de toda forma, ele vai tratar você com vai alguém. ter relação humana dentro desse processo. Exato. Então, a comunicação, né, nesse processo de resposta a incidente de segurança é fundamental também. Né? Então, até pegando um gancho, eu estava vendo aqui recente umas notícias, né, parece que são 30 anos, sei lá quantos anos do Plano Real, né? Sim. Foi implementado. E aí o pessoal elogiava, tá revivendo isso e elogiando muito a comunicação. Que na época, ninguém sabia direito como é que ia ser, mas tinha ali um processo de comunicação diária. O pessoal ia para os grandes veículos, isso, e deixava todo mundo a par do que estava acontecendo. Detalhe, né? Nesse caso que você está trazendo, tinha um grande time de profissionais da economia por trás. Isso, né? Então, várias especialidades. São várias especialidades, também. exatamente. Agora, gente, eu quero falar aqui... Já entrando no finalzinho do nosso podcast, eu queria falar aqui com os profissionais de cibersegurança que estão nos assistindo. Né? Na visão de vocês, qual é a formação e quais são os treinamentos essenciais que um profissional precisa ter para compor um time de SOC? Perfeito. Eu prefiro que o Celso ele responda isso, porque hoje o Celso eu sou responsável pelo desenvolvimento de negócios, então produtos que contemplam um guarda-chuva de soluções na Trust, mas o Celso hoje é uma pessoa responsável que trabalha com a equipe de SOC e quem está junto comigo desenvolvendo o plano de capacitação dessa equipe. Então ele está mais por dentro disso e é interessantíssimo ele conversar sobre isso. Eu acho uma boa pergunta, porque muita gente, né, como a gente estava falando, né, tá na moda, né, o SOC, Sim. Assim como também a área de TI, né, vem crescendo muito, né, e sempre está em crescimento, é o que a gente ouve, né. Não, isso aí é o futuro. Não é o futuro, né? Já é o passado, já. Agora é IA e tal. Isso vai sempre mudando. Mas, falando de segurança, né, na minha visão, eu acho que é o seguinte. Como eu disse lá, o SOC, né, é uma reunião de informação de várias fontes diferentes. Né? E para você entender aquilo, né, não ficar olhando e fingindo que entende, você também precisa entender de onde vem aquela informação. Né? Então, meu conselho, né, para quem está querendo trabalhar com SOC, com segurança, etc., é você começar do básico. Né? Então, tudo começa do básico. Então, a princípio, você tem que conhecer ele de redes. Né? Quero trabalhar um dia com segurança. Cara, vai estudar redes primeiro. Vai estudar sistemas operacionais, né? Windows, protocolos. Exato. Para você entender, porque é onde acontece, né, os eventos. É ali, na rede... comunicação, tráfego de rede, os sistemas operacionais, né, tem os principais Windows e Linux, né, onde são os servidores e estações. Então, ali é o básico ali para você começar e vislumbrar um dia, chegar numa área de cyber, redes e sistemas operacionais. Aí, depois, se você tiver craque ali nisso, aí você tem vários outros tipos de treinamento, né, treinamento para Blue Team, né, que é o pessoal do SOC ali, de defesa, treinamentos para Red Team, que é o pessoal que vai fazer testes de invasão, exato, a segurança ofensiva. Mas eu vejo muita gente querendo já começar do Red Team, já quero invadir, quero fazer pentest, mas ainda não estudou redes, ainda não estudou sistemas operacionais, aí vai chegar lá e vai se frustrar. Vai falar, isso não é para mim. Claro, você ainda não teve as bases ainda. Você adicionaria ainda mais, além do Blue e Red, hoje você tem conceitos do Purple Team, que é alguém que está exatamente no meio disso tudo aí, trabalhando dos dois lados. Então, assim, você tem uma infinidade de digamos assim, de locais onde você consegue atuar, tá? Então, isso é só o começo. Então, você pode ser um cara mais especializado em sistemas, realmente. Você pode ser um cara mais especializado na parte de infra. Mas, no geral, você vai ter que saber pelo menos um pouquinho de tudo
para você poder entender como aquilo está acontecendo e poder reagir àquilo ali de maneira adequada. Legal. Gente, em maio, a Trust lançou uma nova oferta do SOC, que é o Trust SOC 360. E eu trouxe aqui o Geraldo também para ele falar um pouquinho sobre essa nova oferta, sobre essa nova solução. E é uma oferta que ela traz uma grande revolução do mercado de cibersegurança. E eu queria que o Geraldo falasse um pouquinho para quem está nos assistindo sobre... Geraldo, fala o que é o Trust SOC, quais são as tecnologias embarcadas e o que ele pode proporcionar para quem está assistindo a gente agora. Pronto, perfeito, Léo. A Trust ela trouxe para o mercado um produto que nós chamamos de Trust SOC 360. Tá? E por que esse nome 360? O coração do nosso negócio hoje é o nosso Blue Team trabalhando com CIEM líder de mercado. Hoje nós fizemos uma parceria junto com a IBM para trabalhar com o QRadar. Então, esse é o coração do nosso SOC. Tá? Então, operando essa ferramenta, como o Celso falou, Machine Learning, inteligência artificial para gestão de incidentes, correlacionamento de informações, criação de playbooks, você tem uma equipe dedicada, que é um Blue Team, focado em operação e gestão de incidentes em cima da plataforma. Só que a gente começou também um pouco antes que, quanto mais informação eu tiver dentro de um SOC, mais efetivo na proteção eu consigo ser. Então, por que o nome é 360? Tá? O CIEM seria o nosso norte. Tá? Nós teríamos o nosso leste. Nós trabalhamos também, integramos ao nosso SOC a gestão de vulnerabilidades, que é por onde as portas, onde os atacantes eles podem se aproveitar para entrar dentro do seu sistema. Então, a gente faz a gestão de vulnerabilidades. Além das regras que nós criamos, a gente acompanha o panorama de vulnerabilidades no ambiente. A gente entende em que sistema eles estão, o que você está utilizando, se existe uma crescente em ataque em setores específicos, sistemas específicos. Então, através da gestão da vulnerabilidade, a gente consegue ter essa visão também, trabalhar com o Blue Team e trabalhar um plano de correções de vulnerabilidades mais focadas para a gente poder garantir, com a menor quantidade de ações, a maior segurança efetiva possível. Tá bom? Além do CIEM, da gestão de vulnerabilidade, a gente também trabalha com ferramentas de Threat Intel. Então, assim, não é só mais logs do meu firewall, do meu endpoint, do meu produto de e-mail. Eu estou precisando também coletar informações externas. A identidade é um fator muito importante. É muito comum você saber de pessoas que caíram num phishing, então acabaram digitando a sua senha no local onde não deveria. Então, aquela senha ela acaba sendo repassada para atores maliciosos. Então, assim, com ferramentas de Threat Intel, a gente consegue fazer pesquisa de marca, campanhas de phishing onde estão sendo operados focados na sua empresa, se seus dados, o banco, os outros estão sendo vendidas na Deep Dark Web. Então, eu consigo entender se informações privilegiadas da minha empresa estão no mercado negro, digamos assim, e eu me adianto e tento mudar meus processos, fazer rotacionamento de senha e outras informações para garantir um maior nível de segurança. E além disso tudo, a gente falou muito de produto também, né? Firewall, Endpoint, WAF, entre outros. A gente trabalha com um parceiro nosso, Threat Intel, a gente trabalha também com um líder de mercado que é a Axor. Tá? Já tem chegado muito forte com a gente hoje. Já temos alguns clientes rodando, estamos fazendo bastante POC com clientes, tem mostrado um resultado extremamente positivo para a nossa base de clientes. E o quarto local, digamos, que é o nosso sul, tá? Fechando aí o nosso 360, a gente tem uma parceria com a Picos, que é uma plataforma de validação de segurança. O que é que a gente faz com isso? Tá? A nossa equipe ela entende o que você tem em ferramenta de segurança, como o Firewall Endpoint, e eu executo testes de penetração, invasão, validação. Então, eu faço campanhas, olha, eu vou tentar baixar os últimos 50 tipos de ransomware mais famosos no último ano. Eu verifico se o meu firewall ele conseguiu bloquear, onde ele não bloqueou, e eu consigo atuar ainda preventivamente alterando essas regras para que um incidente não ocorra. Então, além de eu ter a visibilidade no ambiente, fazer gestão da vulnerabilidade, buscar informações externas para saber onde eu tenho que mudar, se eu estou sendo atacado ou não, informações de terceiros, eu ainda estou validando minha segurança para que eu consiga fazer as correções e fechar essas portas de maneira não reativa. Então, por isso a Trust ela fez esse nome, a gente tem esse SOC 360, trazendo essa nova visão para o mercado.
Muito bom. Olha, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Trust SOC 360, visita o site da Trust Control, www.trustcontrol.com.br, e lá você vai ter uma página específica falando sobre o Trust SOC 360. Pessoal, esse assunto que a gente trouxe aqui é um assunto que a gente poderia passar o dia inteiro conversando, mas a gente tem um limite, infelizmente. Então eu vou convidar você que está assistindo ou que está ouvindo a gente, se você ficou com alguma dúvida, quer saber algum ponto específico, primeira coisa, você pode comentar aqui nesse vídeo, comentar aqui nas redes sociais que a gente está publicando esse material. E se você também quiser aprofundar um pouco mais esse assunto, manda uma mensagem para a gente, um e-mail lá no nosso site, ou procura aqui direto o perfil dos nossos colegas, que eu tenho certeza que eles vão estar disponíveis para responder você. Gente, eu queria muito agradecer, Celso, muito obrigado. Acho que foi a primeira vez, assim, você trouxe realmente assunto bastante relevante. Vou lhe convidar outras vezes aqui para a gente bater um papo. Geraldo já é de casa. Geraldo, muito obrigado também por você ter vindo, todo esse tempo dedicado aqui para a gente. E é isso. Aqui finalizamos mais um episódio do Trust Control Talks, o podcast da Trust Control sobre o mundo da cibersegurança. Até o próximo episódio. Um abraço.